Olá, aluno do EJA, vamos a mais uma aula de História com o professor Daniel e seguindo aí na unidade 2, né, Descoberta de Outros Mundos, ok? Continuamos falando de Idade Moderna e vamos agora também entrar em História do Brasil, ok? Porque nós vamos falar aí, no tema 2, Império Ultramarinos e as Colônias da América, tá bom? Então nós vamos falar de colonização, aspectos, né, coloniais, pré-coloniais e coloniais da história do Brasil, tá bom? Então a gente vai começar a introduzir história do Brasil na sua programação de conteúdos de história, ok? E aí, esse tema 2, né, Impérios Ultramarinos e as Colônias da América, nós vamos dividir ele em 3 grandes partes, tá bom? 3 grandes aulas vai nos acompanhar nesse tema 2, pela densidade, né, do conteúdo que é apresentado para a gente. A gente vai começar aí vendo como é que se dá esse ciclo, né, de colonizações, que colonizações são essas, né? Especificamente aqui ele fala da América, mas quais são as nações envolvidas nessa colonização? Vamos mapear isso daí, ver a questão de Portugal, como é que Portugal se insere nesse ciclo de colonizações. Já falamos em aula anterior, quando a gente falava das grandes navegações, e nessa aula que se inicia com o tema 2, nós vamos começar também a aprofundar isso em relação à dinâmica Portugal-Brasil, metrópole-colônia, ok? Então aí nós temos a parte 1 do tema 2, que traz para a gente Portugal conquista novos mares e novas terras, Brasil e o sistema colonial, ok? Então a gente vai iniciar olhando para o seu material, na sua página 41, a página 41 do seu tema 2, Império Ultramarinos e as Colônias da América. Por que a gente vai iniciar pelo seu material na página 41? Porque ele traz aí alguns questionamentos para a gente pensar, bastante interessante, diante daquilo que você já sabe, diante daquilo que você já aprendeu e aquilo que você vai aprender, tá bom? Então, ele traz aí pra gente na página 41 um blocozinho chamado O que você já sabe? Pergunta pra gente, né? O que você já sabe? Talvez você tenha ouvido falar sobre as riquezas produzidas pelos engenhos de açúcar no Nordeste. Mas você sabia que foram os africanos escravizados que produziram essa riqueza, né? Então, que ele está perguntando para a gente, e aí, de onde é que vem essa riqueza que foi produzida durante aí o período colonial brasileiro, né? Só para a gente aqui ter em mente, cronologicamente, o período pré-colonial, que nós vamos falar, é mais ou menos aí 30 anos, é mais ou menos de 1500 a 1530. E o período dito colonial é o período que vai de 1530 a 1822, ano que a gente tem aí a questão da independência política do Brasil, tá bom? Então, esses 2 grandes períodos aí que a gente vai caracterizar. Então, ele diz aí, né, ele quer saber da gente, mas você sabia que os africanos escravizados foi quem produziu essa riqueza, né? Então, essa riqueza ela veio a que custo, né? Quem produziu essa riqueza? Então, ele já aponta aí pra gente que foram os africanos escravizados. Talvez você tenha ouvido falar sobre as aventuras e o heroísmo dos bandeirantes paulistas, mas você sabia que eles mataram e escravizaram milhares de índios no Brasil, né? Então, os bandeirantes, outros sujeitos históricos, né? Já assim, bastante conhecidos da nossa trajetória de história, né? De aprender história. E aí, né, esses bandeirantes, né, como ele diz aqui, que fala pra gente, né, eles escravizaram e mataram milhares de indígenas, né, mas eles foram tidos como heróis durante bastante tempo, né, e se eles foram tidos como heróis, se eles foram heróis para quem? Para quem interessa esse título de herói dos bandeirantes, né, que, na verdade, os bandeirantes representou aí um dos elementos que ajudou a massacrar os povos indígenas, né, ditos povos indígenas, na fase chamada Brasil
colonial. É interessante, né, que nós temos até uma emissora em canal aberto cujo nome é Bandeirantes, né? Bandeirantes. Esse Bandeirantes é em referência aos Bandeirantes em São Paulo, né? A emissora é paulista, recebe esse nome, ficou mais abreviado, né? Usaram as primeiras 4 letras do nome Bandeirantes, né? Mas durante muito tempo ela era tida, né, como com esse nome, Bandeirantes, né? Então é até nome de emissora de TV no Brasil, tá certo? Em canal aberto, ou seja, disponível para todo o público, né? Então, para quem, né, os Bandeirantes eles são heróis, fica aí a nossa pergunta, que você responda para você, reflita, porque nós vamos tocar nesses assuntos aí, vamos identificar tudo isso aí na nossa aula. E aí vem mais perguntas para a gente iniciar o nosso debate. Como os colonos portugueses faziam para gerar riqueza? A quem era direcionada essa riqueza? Como a mão de obra escravizada foi usada para isso? Aí ele pede, né, para ir no seu material, escrever nas linhas a seguir o que você sabe sobre o período colonial brasileiro, ok? Então já fica aí para a gente essas reflexões. Então, vamos seguir para o quadro, porque tem pontos aí importantes, né, antes da gente adentrar, vamos dizer assim, a esse conjunto de questões que ele levanta aí para a gente logo no começo da sua apostila, ok? Vamos ficar de olho no quadro. Então temos aí, entre o século XV e o século XVIII, um ciclo de colonizações, né? Colonizações. Então as colonizações, que vão do século XV ao século XVIII, você precisa lembrar lá da politicazinha econômica, do absolutismo, que você sabe que recebe o nome de mercantilismo, né? Então, o mercantilismo, um dos princípios dessa política, né? Como nós gostamos de chamar aqui na nossa aula, dessa receita econômica, era justamente o do colonialismo, né? O colonialismo, então, um dos elementos dessa política econômica chamada mercantilismo, né? O colonialismo é aquele elemento que diz que quanto mais colônias a monarquia, o império europeu tiver, mais rica ele será, ok? Mais riquezas ele vai acumular. Por quê? Porque fruto dessa colonização é justamente a extração de riquezas, de metais preciosos, né? Principalmente aí nesse momento é a busca pelo ouro e pela prata, visando a saída de uma crise legada pela baixa Idade Média, como também já vimos um pouco disso lá na sua aula anterior. Então as colonizações, elas vão definindo aí as Américas, né? Os portugueses vão ter a América Portuguesa, que seria o que eles vão chamar de Brasil. Eles vão batizar essa terra de Brasil, porque esse nome nem sequer existia, né? O morador, vamos dizer assim, original desse território, que também vai ser chamado de índios, né? Como nós já vimos, essa tradição vem lá do Cristóvão Colombo, né? Acreditando ter chegado nas Índias. Então, para o resto do Velho Mundo, da Europa, todos aqueles povos encontrados na América são índios, ok? São chamados de índios. Então, a colonização da América Portuguesa, que vai ser o Brasil, a colonização de uma chamada América Espanhola, né? Território americano pelos espanhóis, a América Inglesa pelos ingleses, né? Isso futuramente, com o processo de independência, daria aí o país, a nação, o território chamado Estados Unidos, né? Os Estados Unidos, ok? Então, há uma América, uma colonização francesa, sim, né? Os franceses também disputaram, inclusive, territórios com a América Portuguesa, assim como os holandeses, né? Conquistaram aí alguns territórios, tentativas frustradas, né? Porque esses impérios rejeitaram, né? Entraram em conflito com esses outros povos que viviam essa corrida
pelas colonizações, né? Por exemplo, a gente tem um episódio interessante envolvendo os franceses e os holandeses no Nordeste brasileiro, né? Na América portuguesa, uma disputa aí com os portugueses, né? Franceses e holandeses, ok? Mas aí teve outros territórios, né, que os franceses e holandeses conseguiram conquistar dentro da América. Então tá aí, ó, o século XV ao século XVIII é o ciclo, como eu chamo aí, das colonizações. O grande, vamos dizer assim, a grande intenção do momento era colonizar territórios, ok? E aí, nisso daí, entra a história do Brasil, com a questão da América Portuguesa. 1500, aquela tradicional data, né? O famoso 22 de abril de 1500, a história por muito tempo consagrou como descobrimento do Brasil. Aí já tem um detalhe importante, quando a gente for ver lá, inclusive a leitura complementar, esse nome Brasil. De onde é que vem isso? Né? Qual é essa criação? Qual é o fundamento de se chamar esse território que vai se conquistando em 1500 pelos portugueses de Brasil, certo? Até que ponto a gente pode chamar isso de um descobrimento, semelhante ao que aconteceu lá com Cristóvão Colombo? Se já ouviu alguém nesse território que eles vão chamar vulgarmente de indígenas, né? Então isso não pode ser assim um descobrimento, uma coisa inédita, até porque alguém já estava lá e esses eram os nativos, né? Então isso não é um descobrimento, isso é muito mais um achamento, um processo de invasão. Por quê? Porque esse processo ele levou essas duas palavras que agora a gente aprende, o etnocídio e o genocídio. O etnocídio seria, vou botar aqui uma cruzinha, ó, uma cruz, a morte. A morte do quê? A morte da cultura desses ditos povos nativos, né, que eles chamaram de indígenas. Ora, eles vão impor uma fé, a fé cristã, católica. Vamos lembrar que a gente está vivendo aqui o contexto das chamadas reformas religiosas. Aqui vai entrar, nós vamos falar disso, né, a função da Igreja Católica em catequizar esses ditos povos indígenas. Então tem a morte da cultura. O indígena, anteriormente ao contato com o europeu português, ele era politeísta. Para ele tudo podia ser uma divindade, o sol, a chuva, a terra. Isso não vai ficar fácil de entender na cabeça do europeu português. Tampouco o indígena também vai entender que o europeu acredita em um único Deus, né? Um Deus que não se vê, mas que para eles faz todo sentido. Então isso aí vai entrar logo num conflito de valores, né? Aspectos culturais. A imposição da língua portuguesa, né? Isso também faz parte do etnocídio, a morte da cultura, né, desses povos. Aos poucos, esses indígenas eles vão se transformando, né, vão se absorvendo a cultura portuguesa. E o genocídio, o assassinato. Né? Não vamos pensar que foi algo fácil, pacífico, né, esse contato entre portugueses e ditos indígenas. Ocorreu muita resistência, porque esses indígenas eles tiveram suas terras tomadas e foram escravizados a serviço, né, da exploração do pau-brasil no primeiro momento para o envio dessa madeira para a coroa portuguesa. Então teve o genocídio através das guerras, né, da resistência dos povos indígenas, mas também através das doenças que foram disseminadas com os portugueses em meio a essa variedade de povos indígenas que eram diversos, gigantescos, né? A gente pode citar duas grandes, vamos dizer assim, troncos familiares, grupais de indígenas para esse momento, né? Os tupis, localizados mais ao litoral, e os ditos tapuias, né? Mais, vamos dizer assim, ao interior do Brasil. Será que a gente pode falar disso, né? Bom, então, etnocídio e genocídio. Esse indígena, antes desse contato com
o português ele não conhecia a noção da propriedade privada. Por exemplo, a terra era um bem comum, um bem coletivo. Quem vai introduzir a noção de mercadoria, valor, propriedade privada é o europeu português, né? Então, esse indígena ele tinha um modo de vida, uma organização econômica, se é que a gente pode dizer assim, avessa, né? Ao contrário do que era normal para o europeu português. Então, tem alguns destaques nesse documento chamado Carta ao Rei Dom Manuel. O rei Dom Manuel era o rei de Portugal à época do famoso episódio, entre aspas, chamado Descobrimento do Brasil, né? E ele foi escrito por esse indivíduo chamado Pero Vaz de Caminha. O Pero Vaz de Caminha era um escrivão, era aquele indivíduo, aquele funcionário responsável por descrever tudo que ele observou nessa viagem e comunicar isso a quem? Tá aí, ó, ao rei de Portugal. Nessa carta aí, nós vamos ver lá pelo menos duas questões que apareceu muito interessante lá no Enem, que abordou a carta ao rei Dom Manuel. Então, essa carta há momentos que destaca o aspecto amigável entre esses portugueses e europeus, né? Uma certa aceitação, mas também demonstra aspectos etnocêntricos. O que significa isso, né? O europeu subjugando a cultura indígena, dito indígena, né? Por isso, por subjugar, ocorreu o etnocídio, a morte, né, dessa cultura, a imposição dos valores portugueses, né? Então, o etnocentrismo é quando se tem uma cultura que se coloca como superior às demais, superior, perfeita, né, modelo a ser seguido. Então, há aspectos etnocêntricos, né? Há um certo preconceito nessa carta em relação ao modo de vida, à cultura dita indígena, ok? A gente vai observar isso melhor lá nas questõezinhas do Enem, que apareceu utilizando aí a carta ao rei Dom Manuel, uma importante carta, um importante documento sobre esses primeiros momentos da história dita do Brasil. Então, esses primeiros momentos aí, eles estão na base de 30 anos, que é o período pré-colonial. Vai de 1500 a 1530. E esse período é marcado logo, ó, estamos falando aí, ó, pela catequização desses ditos povos indígenas, né? Isso tem a ver com etnocídio, a imposição de uma fé, no caso aí, a fé cristã católica, através da catequização, pelos padres jesuítas, né? Esses aí que foram elaborados, né, vamos dizer assim, formalizados a partir da chamada Contra-Reforma, organizados, né? O reconhecimento do quê? Reconhecimento do território. Ora, que os europeus portugueses estavam atrás era justamente do quê? Do ouro, e reconhecer esse território. Que riqueza esse território poderia fornecer, né? Tanto que o Pero Vaz de Caminha lá na sua carta, ele deixa claro uma coisa: olha, ouro parece que não se encontra aqui, mas parece que, se aproveitando, reconhecendo melhor o território, pode ser que ela gere aí uma outra riqueza. E isso é verdade. Ouro nesse território, na América Portuguesa, só é uma coisa que vai aparecer lá no século XVII, século XVIII. Então, durante esses 30 anos, não há expectativa. A expectativa havia muito, né? Não há comprovação de ouro. Isso aí eles não encontram. Então, não tendo ouro, vai se ter que dar outra riqueza, né? A extração do pau-brasil. Uma madeira, uma árvore, né? Muito cobiçada à época, né? Porque se aproveitava tudo do pau-brasil, a tinta, a própria madeira, extrair e enviar essa madeira para Portugal. A mão de obra só poderia ser a mão de obra escrava indígena, né? É um indígena que vai, olha só, trabalhar na extração desse pau-brasil. E ele vai receber, vamos dizer assim, uma espécie de pagamento, que seria o escambo. O que era o escambo, né? Era a troca. O indígena, né, fornecia a madeira, o pau-brasil, ao europeu, e o europeu, em contrapartida, tentava ali agradar, né, esse indígena, através do quê? De produtos manufaturados, né, como um machado, um espelho, uma faca, né? Então, esse joguinho aí
de escambo, né? Vai madeira para Portugal, vem objetos estranhos ao mundo do indígena. Isso vai ser durante um certo tempo, porque depois o indígena também, ele não vai mais, vamos dizer assim, levar essa vida de escravo com ele pacificamente. Ele vai resistir a essa escravidão. Então isso daí é um certo começo. Era assim, uma conquista que estava tentando se fazer para se obter essa mão de obra escrava. A primeira grande tentativa aí de tentar ocupar esse território, né, já que está todo mundo, como você viu aqui, né, disputando territórios, vai ser com as capitanias hereditárias. A partir de 1534, já adentrando aí o período de fato colonial, vai se dividir o território brasileiro, né, a América Portuguesa, que é uma porção mais ao nordeste, em pelo menos aí 13, 14, né, capitanias hereditárias, que eram territórios. E cada território desse vai pertencer a um donatário. O donatário vai ser aquele indivíduo que vai receber esse território, essa capitania, do rei de Portugal, e ele tem uma função: ocupar esse território, extrair riquezas desse território, proteger esse território. Só que, infelizmente, né, para a coroa portuguesa, o que ela enxergou? Isso não estava dando nenhum lucro. A colônia, ela precisa dar lucro por uma série de problemas. Por exemplo, aí a resistência indígena. Nem todo donatário, ou seja, aquele indivíduo responsável por ocupar a capitania hereditária, conseguiu efetivamente ocupar ela, né, devido a essas adversidades. Tinha que ter todo um investimento financeiro para que essa capitania ela prosperasse. Só temos o exemplo de duas capitanias que realmente prosperaram, né, que é a de São Vicente, que seria São Paulo, e Pernambuco. Essas daí realmente demonstraram ali ter uma riqueza e uma certa administração que foi possível, né, teve sucesso aí com as capitanias hereditárias, né? A do Ceará, por exemplo, sequer o donatário pisou no território, né? Recebeu o território, mas devido a todas essas adversidades, desistiu. O que ainda acontecia, né, é que o rei de Portugal, dando certo à administração das capitanias, poderia dar para o donatário uma sesmaria. O que era isso, né? Era uma pequena porção ainda de terra dentro das capitanias hereditárias. Essa doação era feita por um documento chamado Carta de Sesmarias, né? Nessa Carta de Sesmarias estava descrito o que é que tinha nesse território, né? Tem gado para poder criar, tem o fornecimento do que nessa terra, né? Então existia esse documento chamado Carta de Sesmaria, e quem ficava com ela era o sesmeiro, né? Ou seja, o dono da sesmaria. E essa terra em si ficava de propriedade do donatário, ok? Então vamos ver mais do nosso assunto através de questões. Vamos lá. Então temos aí as questões extras. Temos aí a questão 01 no seu slide número 1. E aí vamos começar pelas aquelas questõezinhas que eu falei do Enem, envolvendo lá a carta do Peru Vaz de Caminha. Essa daí é 01, lá no Enem de 2010, no Exame Nacional de 2010. Vamos ver aí o que eles colocaram para os alunos na época e colocamos agora para nós, porque o assunto é o assunto que nos interessa, história do Brasil. Então ele diz aí: dali avistamos homens que andavam pela praia, obra de 7 ou 8, eram pardos, todos nus, nas mãos traziam arcos com suas setas, não fazem o menor caso de encobrir ou mostrar suas vergonhas. E nisso tem tanta inocência como em mostrar o rosto. Ambos traziam os beiços de baixo furados, e metidos neles seus ossos brancos e verdadeiros. Os cabelos seus são corredios. Então tá aí, ó, um trechinho da carta do Peru Vaz de Caminha, que está lá no livro Viagem pela História do Brasil. Ok? Dito isso, observando bem a leitura do texto, vamos lá porque ele quer saber. O texto é parte da famosa carta
de Pero Vaz de Caminha. Documento fundamental para a formação da identidade brasileira, tratando da relação que, desde esse primeiro contato, se estabeleceu entre portugueses e indígenas. Esse trecho da carta revela então perceba bem, é um trecho, né? Essa carta ela é tão longa de uma forma que ela já saiu há um certo tempo e tem saído, né? Quando ela sai em forma, editada, traduzida do português de Portugal para o nosso português, que há diferenças, né? É um livro, é um pequeno livro, de tão ampla que ela é. Então, há diversos trechos, né? Por ser uma fonte histórica, ela tem interesses, né? Veja bem, é uma carta de alguém que está convencendo Portugal a colonizar aquele território, a conquistar aquele território. Esse aí é o que está por detrás dessa carta. Mas nesse trecho em específico, o que ele apresenta para a gente? A letra A diz: preocupação em garantir a integridade do colonizador diante da resistência dos índios à ocupação da terra. Não nesse sentido, né? Pelo contrário, está falando aí que os indígenas, né, andavam armados, tá aí, ó, com seus arcos e suas setas, né, ou seja, suas flechas, né? Então ele está dizendo que eles andavam armados, eles andavam nus, né? De uma forma muito inocente. Não estão falando disso, né? De garantir essa integridade do colonizador. Essa integridade do colonizador vai vir quando Portugal se instala de vez no território, e aí vai se ter um exército, né? Vai se ter aí a formação dos fortes, e aí vai ter um aspecto militar nessa ocupação. Mas nesse momento aí não é isso. Não é isso que a carta apresenta. A letra B: postura etnocêntrica do europeu diante das características físicas e práticas culturais do indígena. Aí sim, responde pra gente, né? O etnocentrismo. Olha como ele fala aí dos cabelos, né? Os cabelos são corredios. Eles não têm vergonha de ficar nu, né? Eles estão mostrando o rosto, assim como eles mostram as outras partes. Sem nenhum problema. Então, para eles isso é estranho, né? Aí o etnocentrismo, né? Como se dissesse, isso é inferior, isso é diferente da minha cultura, né? Então aí há um aspecto etnocêntrico. Os outros itens estão errados, né? Sem orientação da política da coroa portuguesa quanto à utilização dos nativos como mão de obra para colonizar a nova terra, não faz nenhuma menção nisso, né? A letra D: oposição de interesses entre portugueses e índios, que dificultava o trabalho catequético e exigia amplos recursos para a defesa da posse da nova terra. Não faz sentido. A letra E: a mudança da terra descoberta, o que possibilitou essa incorporação aos interesses mercantis portugueses por meio da exploração econômica dos índios, né? Isso é verdade, vai ter essa exploração, mas de novo o trecho não enfatiza isso. Então, essa questão que apareceu lá no Enem de 2010, ela é história, ela é conhecimento, ela é conteúdo, mas ela também é interpretação de texto, né? E se você sabe o que é etnocentrismo, isso deveria lhe ajudar e deve ter ajudado quem acertou essa questão lá no Enem de 2010. Mas vamos seguir com as nossas questões. No slide 2, a questão 2, mais uma questão do Enem, que de novo pegou agora outro trecho dessa mesma carta, lá no Enem, e o ano era 2013. E aí diz a questão: de ponta a ponta, tudo é praia palma, muito chã e muito formosa. Pelo sertão nos pareceu, vista do mar muito grande, porque a estender olhos não podíamos ver senão terra com arvoredos, que nos parecia muito longa. Nela até agora não podemos saber que haja ouro, nem prata, nem coisa alguma de metal ou ferro. Nem lo vimos, porém a terra em si é de muitos bons ares. Porém o melhor fruto que dela se pode tirar, me parece que será salvar esta gente. Olha aí, né? Aqui mais um trecho. E aí aquilo que o Pero Vaz de Caminha, como eu falei, quando a gente estava lá no quadro, a gente dizia, o Pero Vaz de Caminha, ele diz:
me parece que não tem riqueza nenhuma. A riqueza nesse momento aí é ouro prata, mas se a gente tentar investir um pouco mais, se a gente observar, reconhecer melhor esse território, pode ser que haja alguma riqueza. Mas até agora, ele está comunicando isso ao rei de Portugal. Não parece que não tem nada, né? Parece que a melhor coisa, ou a melhor riqueza que a gente pode ofertar é salvar esta gente. Essa gente aí são os indígenas. E salvar o quê? Né? Salvar as almas, no sentido de impor o catolicismo, catequizar. O salvar é isso, né? Trazer para a fé cristã. É isso aí que eles estão preocupados nesse momento inicial. Então ele diz, a Carta de Pero Vaz de Caminha permite entender o projeto colonizador para a nova terra. Nesse trecho, o relato enfatiza o seguinte objetivo, olha aí, ó. Nesse trecho, interprete esse trecho aí, a letra A diz, valorizar a catequese a ser realizada sobre os povos nativos. Você está observando aí no seu slide 2, que é o item correto, né? Era isso aí nesse momento que eles queriam. Salvar a gente essa gente era catequizar os povos nativos, que eles chamavam de indígenas, né? A letra B, descrever a cultura local para enaltecer a prosperidade portuguesa. Não faz nenhum sentido, né? Tem nenhuma relação aí, a letra B, com esse trecho. Letra C, transmitir o conhecimento dos indígenas sobre o potencial econômico existente. Não, né? Eles não estavam preocupados em esclarecer que o indígena estava numa terra tão rica, né? De riquezas naturais, e isso não fazia o menor sentido, né? Você mostrar uma barra de ouro a um indígena, nesse momento, ele não ia sentir nenhum apreço por isso, né? A riqueza para ele o que era? Era a liberdade, era o trabalho comunitário, eram suas danças, né? Suas crenças, isso para ele era a riqueza, não era essa riqueza econômica, material que os portugueses introduziram nesse processo de conquista do território que vai se chamar de Brasil por eles. A letra D, realça a pobreza dos habitantes nativos para demarcar a superioridade europeia? Não. A letra E, criticar o modo de vida dos povos autóctones para evidenciar a ausência de trabalho. Autoctones, né? Aí que ele fala, né? Não. A sua questão 02 responde melhor o seu item A. Vamos aí à questão 03. Em 1534, o governo português concluiu que a única forma de ocupação do Brasil seria através da colonização. Era necessário colonizar simultaneamente todo o extenso território brasileiro, ou seja, ao mesmo tempo, né, simultâneo. Essa colonização, dirigida pelo governo português, se deu através do quê? A letra A diz, criação da Companhia Geral do Comércio do Estado do Brasil. A letra B, criação do sistema de governo geral e câmaras municipais. A letra C, capitanias, a criação das capitanias hereditárias. A letra D, montagem do sistema colonial. Ou a letra E, a criação e distribuição das sesmarias, né? Então, 1534 marca a administração colonial portuguesa, porque é o momento da fundação das capitanias hereditárias, né? Então, ela precisa ocupar esse território simultaneamente, né? Divide-se esse território em 14 grandes capitanias hereditárias e aí se administra isso. Foi uma tentativa fracassada, como a gente viu aí no decorrer da aula. Só prosperou Pernambuco e São Vicente das capitanias. Portanto, responde melhor a sua questão 03, o item C, criação das capitanias hereditárias. A questãozinha 4, no seu slide 4, é uma questão lá da época que o Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do Ceará se chamava Cefet, né? Aí, isso era no ano de 2006, o Cefet Ceará perguntou para os seus estudantes: comente sobre a economia das comunidades nativas na época da chegada dos portugueses no Brasil, né? Então, aí é uma resposta individual que eu estou colocando para você na sua questão 4 do slide 4, né? Mas para ajudar a pensar dessa forma, né? Como era aí o modo de vida, a organização econômica
desses povos nativos, né, que vão ser chamados pelos portugueses de indígenas, né? Por exemplo, se a gente pensar a questão da terra. A terra era um bem coletivo, não existia a propriedade privada, né? A terra não tinha um dono. Isso vai ser introduzido aí principalmente com aquela questão lá das capitanias hereditárias, né? Cada território cada capitania tem um donatário, esse donatário ele representava os interesses particulares da colonização, né, da coroa portuguesa. Não, o nativo, como ele quer chamar aí, né, vamos chamar assim, ele admitia que a terra era um bem comum. A terra era de quem trabalhasse nela, né, não existia essa questão do dono, né. O trabalho geralmente também ele era dividido, né, por sexo e idade, né, mulheres nativas faziam X atividades, crianças faziam outras, homens faziam outras atividades, né? Então aí era uma economia muito mais comunal, partilhada, né? Entre esses ditos nativos, ok? Então, para responder melhor essa questão 04, a gente precisa falar sobre a questão da terra, né? A terra como um bem coletivo. A terra sem ter uma noção que ela é uma propriedade privada, ok? Então aí vale a pena você pensar aí uma resposta na sua questão 04, também com base na aula e também com base no que a sua apostila apresenta para você, ok? Mas o próximo slide 5, ele traz aí uma questão diretamente da sua apostila, tá bom? E que essa questão ela está na página 57. E aí eu vou trazer a questão e a resolução dela. Na unidade 2, o tema 2 da página 57, ele apresenta aí a atividade 2, Sistema Colonial e Sociedade Escravista. Vamos lá, o que é que ele quer saber aí da gente. A questãozinha 1, que é a que eu apresento para a gente resolver, diz, segundo o texto, Brasil, sistema colonial, esse texto está na sua apostila, quais eram as principais características do sistema colonial desenvolvido pelos portugueses e qual é a sua relação com o desenvolvimento do capitalismo na Europa? Então vamos com calma aí, né? Ele quer características desse sistema colonial e ele quer uma relação com o desenvolvimento do capitalismo que está ocorrendo lá na Europa. Então ele quer uma relação aí. O que é que tem a ver o sistema colonial com o capitalismo na Europa? Esse sistema colonial aplicado na colonização do Brasil, né? Então, para caracterizar aí esse sistema colonial, você tem que lembrar lá do mercantilismo, né? Quais eram as práticas que a gente lembra mais quando o assunto é mercantilismo, né? O pacto colonial, o exclusivo metropolitano, né? O que é isso, né? Aquela atividade, a extração daquela riqueza, ela só pertence à metrópole. No caso aí, Portugal é a metrópole, Brasil é a colônia. Então, colônia deve fornecer exclusivamente para a metrópole Portugal, não mais com nenhuma outra nação. E quando a gente fornecer aqui, fornecer riquezas. No primeiro momento, para o Brasil. Nós vamos ver nas próximas aulas lá a questão do açúcar, como mais uma riqueza a ser extraída, e depois aí o ouro e por aí vai. No século XIX, já a questão do café, mas deixa isso aí mais para frente. Nós estamos aqui em pleno período pré-colonial, colonial. Nós estamos aí no século XV e no século XVI. Então, responde para a gente aí melhor, o sistema de plantation, né? O que é isso, né? Isso era muito utilizado naquelas colonizações que a gente falou no começo da aula, né? Pela colonização inglesa, espanhola, né? Era um sistema que tinha as seguintes características: a produção voltada para o mercado externo, ou seja, né? Se extrai madeira, se extrai açúcar, se extrai ouro, mas o foco qual é? O mercado externo. Nesse momento aí, a questão do pau-brasil, né? Atender as demandas do mercado externo. Mão de obra escrava, o latifúndio, ou seja, né, as grandes propriedades de terra, e a monocultura, que é a produção ou a extração de apenas um gênero agrícola, né? Para esse momento aí. Isso caracteriza o sistema de plantation, que não foi uma exclusividade da colonização
da América Portuguesa. Isso daí está presente naquelas outras colonizações que nós falamos entre o século XV e o século XVI, tá bom? Século XVII, melhor dizendo. Então, sistema de plantation, pacto colonial, tem que lembrar, por isso que eu falei lá do mercantilismo, né? O exclusivo metropolitano, que também já expliquei aqui. A exploração da colônia, abre aspas, América Portuguesa, / Brasil, fecha aspas, e Brasil aí bem aspeado, né, com muitas aspas, gerou acumulação de riquezas através também da produção e venda de manufaturas no mercado internacional, né? Então a nossa exploração da colônia brasileira, da América Portuguesa, ela está em conexão com esse capitalismo, com esse mercado internacional, daí a dinâmica ligada com o capitalismo na Europa. Isso daí é a resolução da sua atividade 2, página 57. E aí, fechando, encaminhando aí a nossa aula, trago aí uma leitura complementar para a gente falar realmente, né, de descobrimento, de Brasil, sempre entre aspas, né? Por isso que eu enfatizei tantas as aspas aqui na nossa aula, mas diz aí a nossa leitura complementar, o nome Brasil. Quando Pedro Álvares Cabral e seus homens chegaram à costa da atual Bahia, em 1500, um detalhe muito importante, né? A chegada é via litoral e pela Bahia, que vai ser aí, durante um bom tempo a capital do Brasil, vamos dizer assim, né? Depois é que vai ocorrer aí uma mudança, né? Antes vai ser a sede dos interesses coloniais, né? A região da Bahia em 1500, depois com a independência se torna ali uma capital e depois é que vai mudar para o Rio de Janeiro. Mas isso, assuntos para se ver nas próximas aulas. Então não havia nem Brasil, nem brasileiros, quando da chegada de Pedro Álvares Cabral em 1500. Foram Pero Vaz de Caminha e Mestre João, os autores das primeiras narrativas sobre a nova terra e seu céu. A ideia geral sobre o espaço físico era tão vaga, falha nos detalhes, e os portugueses se empenharam nem em suplantar essa definição por décadas, o que os ocupou bem mais do que o aproveitamento econômico da terra. Entre 1351 e 1500, os mapas europeus mostram o nome Brasil e variantes deles. Brasil, com C e R no final aí, né? Brasil, com C e L. Brasília, Brasil, Brasil, com X aí, ó. Breslin, em diversas fontes, para designar uma ilha. 3, expressando um horizonte geográfico ainda mítico, como das Ilhas Afortunadas e tantas outras miragens. Assim, primeiro houve o nome, depois o lugar que foi nomeado, né? Esse texto aí é da historiadora Laura de Mello Souza, tá bom? Do livro História do Brasil para Ocupados, né? Então é aquela velha história, entre aspas, né, que a gente está falando aí, né? Esse nome é um nome meramente português, foi dado pelo colonizador, né? E aí ela fala isso, né? Ela fala que esse nome ele já vinha aí no imaginário, na mente desses portugueses, né? E aí eles acreditavam que existia esse local, que podia ser uma ilha, ou mais de uma ilha, até 3. E aí eles ficam com essa coisa de encontrar uma terra, um território que ninguém sabia quem vivia e aonde era, e que poderia se chamar Brasil. Mas aí depois a gente sabe que vai vir a historinha lá do pau-brasil, a ilha de Vera Cruz, terra de Santa Cruz, e aí são nomes que vão sendo dados até finalmente se consolidar esse nome Brasil com B maiúsculo, isso já lá na fase imperial da nossa história, ok? Então, para a gente pensar a seguinte forma, né? Eles nunca quiseram ser chamados de brasileiros, porque eles não se viam dessa forma. Isso é uma ideia introjetada pelo Império Português, na sua colonização. Bons estudos, boas aulas e até a próxima aula de História com o professor Daniel Borlamac, com você.